Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer Treinamentos. Neste vídeo nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a validação de dados em cascata, ou a validação de dados condicionada, o condicional. O que acontece? Aqui eu tenho uma lista, então aqui eu tenho uma validação de dados que traz, eu posso digitar ou carnes, ou frutas, ou verduras, e aqui eu tenho uma outra validação de dados, onde eu posso selecionar um dos itens da lista acima. Então, carnes tem picanha, alcatra e costela. Eu posso escolher um item aqui. E aqui eu também tenho uma formatação condicional, que quando o item pertence àquela lista, ele deixa a célula no padrão, senão ela fica amarela. Se eu mudar aqui a minha lista para frutas, o que vai acontecer na minha validação de dados aqui? Vão aparecer as frutas. Então, é um assunto bem interessante, onde nós vamos abordar alguns temas aqui. O primeiro vai ser os intervalos nomeados, onde nós vamos, inclusive, ver algumas técnicas, algum atalho para criar os nomes dos intervalos sem precisar nem ao menos digitar o nome. Então, o Excel vai se encarregar disso para nós. Nós vamos tratar das funções indireto, erros e corresp, para poder fazer aquela nossa validação de dados e formatação de dados. Nós vamos tratar então da validação de dados utilizando uma fórmula, que a fórmula vai ser indireto. Vamos tratar também de formatação personalizada, vamos ver como formatar um número positivo, um número negativo, um número zerado e um texto. Tudo isso em apenas uma formatação. E vamos também tratar da formatação condicional, para deixar a nossa planilha bem legal. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de novos vídeos. E se já gostou do tema, do assunto, já deixa o seu like, porque geralmente a gente vai vendo o vídeo e acaba esquecendo o like. E o like, comentário, gente, isso ajuda muito o canal, tá? Para que o YouTube compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Então eu conto com a colaboração de vocês. Até já! Ok, pessoal, então vamos lá. Eu vou começar tudo do zero numa planilha nova. Tá? Só vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para não precisar ficar digitando novamente. Vou abrir uma pasta de trabalho nova. Ctrl+V. Pronto, tá aqui. Aqui só deixa eu copiar usar o pincelzinho aqui para copiar um parecido ali. A primeira coisa que nós temos que fazer, gente, aqui, eu vou criar uma validação de dados aqui, para que nesta célula só seja permitido um desses três itens, carnes, frutas ou verduras. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Simplesmente venho aqui na guia dados, vou no botãozinho validação de dados e escolho aqui que eu quero uma lista e informo onde está a minha lista. A minha lista está aqui, carnes, frutas e verduras. Então, ok? Pronto, já tenho uma validação de dados onde permite somente digitar esses, eu digitar qualquer outro texto, o Excel não vai aceitar. Legal. Agora eu preciso criar aqui um nome para essa lista aqui. Então essa lista, picanha, alcatra e costela, vai se chamar carnes. Essa lista aqui, maçã, pera e uva, chamar frutas e assim por diante, para verduras também. Eu poderia vir aqui, gente, selecionar isso aqui, clicar aqui na guia fórmulas, definir nome, aquele processo que a gente já conhece. Mas eu não vou fazer isso dessa forma aqui, eu vou fazer de uma forma automática, tá? O que eu vou fazer? Vou selecionar todo o intervalo, então eu posso selecionar aqui, Ctrl+T, eu seleciono todo o intervalo. E agora eu vou clicar em Ctrl+Shift+3. Quando eu clico em Ctrl+Shift+3, o Excel mostra uma caixinha de diálogo perguntando onde que está o nome da minha lista. Eu vou deixar marcado aqui, somente linha superior. Então aqui eu estou dizendo para o Excel, a Excel tem três listas aqui, porque tem três colunas. E o nome de cada lista é a linha superior. Então, picanha, alcatra e costela, o intervalo vai se chamar carnes. Maçã, pera e uva, o nome vai ser frutas. Alface, pimentão e cebola, o nome vai ser verduras. Então é isso que eu estou dizendo para o Excel fazendo isso. Clique em OK, pronto, já tem um nome. Como é que eu faço para saber se o nome existe realmente? Posso vir aqui no gerenciador de nomes e está lá, eu tenho carnes, está lá tudo certinho, frutas e verduras, já está tudo definido de uma vez só, sem eu precisar ficar digitando nome a nome, ok? Eu vou só fazer uma coisinha aqui, tirar essas linhas de grade, só para ficar melhor aqui. Então eu já tenho a minha lista aqui, já tenho as três listas e aqui eu já tenho a validação de dados. O que eu preciso fazer agora é uma validação de dados nesta célula aqui,
que ela entenda que quando tem carnes aqui, a validação de dados vai ser esse intervalo. Quando tem frutas ali, o meu intervalo vai ser este, e assim por diante. Tá? Para isso, nós precisamos usar uma função indireto. Tá? O que faz a função indireto? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu digitar aqui igual a 1, o que ele vai trazer? Ele vai trazer lá o nome carnes, certo? Agora, se eu digitar aqui A1 e colocar igual indireto e selecionar onde tem A1, o que vai acontecer, gente? Ele vai indiretamente buscar o que tem nessa célula aqui. Nessa célula o que tem? Tem A1. A1 o Excel entende que é um endereço. Então, ele vai trazer o que está lá na A1. Então, isso é a função indireto. Ela tem várias outras finalidades, tá? Mas nesse nosso exemplo agora é isso que interessa para nós. Legal, como é que eu vou fazer isso? Então aqui eu vou colocar já um rótulo aqui, carnes. Carnes significa o quê? É um endereço que se refere a esse intervalo, certo? Se tivesse frutas aqui, seria esse intervalo aqui, assim por diante. Então aqui nessa célula, eu vou aqui na guia dados, validação de dados, vou dizer que eu quero uma lista e aqui a fonte. A fonte que eu quero, gente? Eu quero o intervalo onde o nome está aqui na célula E1, certo? Então aqui agora eu vou fazer uso da função indireto. Ó. Indireto e seleciono a E1. O que ele vai encontrar na E1? Vai encontrar um nome de um intervalo, que é carnes. Então ele vai validar nessa célula uma lista onde vai trazer esses itens aqui de carnes. E assim vai fazendo. Aqui eu posso colocar uma mensagem de entrada, né? Vou colocar um título aqui. Selecione um item. E aqui eu vou colocar informe um item relacionado à categoria acima. E se der algum erro, se o usuário digitar alguma coisa errada, vou colocar aqui erro. Eu vou colocar o item informado não pertence à categoria selecionada. Pronto. Simples. Tá lá. Então agora se eu digito aqui, eu tenho picanha, alcatra ou carnes, né? Aí aqui eu tenho frutas. O problema já está funcionando certinho, tá? Se você olhar aqui, ó, já tem as frutas aqui. O problema é que continua aparecendo aquele item que estava digitado anteriormente. Eu posso resolver isso com o VBA, poderia que quando mudasse o valor dessa célula, o evento change aqui, apagar o valor que está aqui. Poderia, mas eu não quero usar VBA, eu quero usar uma função. Legal. Então primeiro eu vou fazer aqui a função, para depois a gente colocar lá na validação de dados, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, igual, vou usar o corresp. Para que eu vou usar o corresp, gente? O corresp o que ele informa? Ele informa a posição que um item está dentro de um intervalo ou de uma lista, certo? Então se eu olhar aqui, deixa eu voltar carnes aqui, para ele trazer um valor certo. Deixa eu botar aqui, igual, corresp, eu quero procurar alcatra, ponto e vírgula. Onde que eu quero procurar alcatra? Esse valor que está na E2. Eu quero procurar na lista que está aqui em cima. Então, como eu quero usar uma lista, aquele carnes é um nome, é um intervalo, eu vou usar a função indireto aqui. E, indiretamente, o valor que está na E1. Ponto e vírgula, 0 que eu quero exatamente igual. Então, o que vai acontecer? Alcatra, se eu olhar aqui na lista de carnes, a minha lista de carnes começa na linha 2. Então, 1, 2, está na segunda posição. Vamos ver se é verdade. Ó, verdade, certo? Agora, se eu mudar aqui para frutas, ele vai trazer um não disponível. O que é não disponível? Significa que alcatras não está nessa lista de frutas. Legal, é isso que eu quero. Né? E se eu apagar aqui em cima, ele vai trazer o quê? Um erro de referência, porque eu não tenho uma referência aqui. Ou seja, tanto a referência como o não disponível, ele é um erro para mim. Então eu vou simplesmente testar se isso aqui é um erro. Então, erros, esse meu corresp todo. Tá? Fechar o parênteses aqui, pronto.
Opa, meu parênteses ficou aberto ao contrário. Deixa eu fechar aqui. Então o que ele trouxe? É verdadeiro. Por quê? É um erro. Agora, se eu colocar uma fruta aqui, ele vai dizer que é falso, não é erro, certo? Então é isso aqui que eu vou precisar usar lá na formatação condicional. Então eu vou pegar essa minha fórmula, essa minha função, Ctrl C, Enter. Tá, legal. E agora nesta célula aqui eu vou fazer uma validação de dados. Então eu vou lá na página inicial, desculpa, uma validação de dados não, uma formatação condicional. Vou formatar condicionalmente uma nova regra. Essa regra vai ser o quê? Eu vou usar uma fórmula. Olha o que diz aqui, gente. Ó, formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então eu vou simplesmente copiar aqui, igual, Ctrl V. Então, quando for erros, vai dar verdadeiro, certo? Então, se for verdadeiro, é porque teve um erro. Se teve um erro, eu quero deixar isso aqui amarelo. Então, formatar, preenchimento, amarelo. Ok. E ok. Então, isso aqui, por enquanto, não vai corrigir tudo que a gente precisa. Mas já vai mostrar o amarelo. Olha lá. Então, se eu mudar aqui, ó, carnes, ficou amarelo. Só que ficou aparecendo pera, certo? Agora nós temos que entender o seguinte, como é que funciona a formatação de algum valor na célula. Eu vou clicar aqui numa célula qualquer, aqui nessa célula A6, e vou colocar aqui um número positivo, 1. Tá? Eu quero formatar isso aqui. Para invocar a caixinha de formatação, eu posso vir aqui na página inicial, posso clicar numa dessas inicializadores de caixa de diálogo, né? Tanto faz. Ou eu posso fazer Ctrl 1. Ctrl 1 já invoca a caixinha de formatação para mim. Eu vou clicar aqui em número e vou clicar lá no personalizado. O que nós temos que entender aqui, gente? As células elas podem ser formatadas, se vocês olharem as formatações aqui, eu tenho aqui ó, uma formatação, um ponto e vírgula, uma formatação, um ponto e vírgula, uma formatação, um ponto e vírgula. Ou seja, numa célula eu posso ter um número positivo, posso ter um número negativo, posso ter um valor zerado ou posso ter um texto, certo? Então, para cada valor aqui, eu posso colocar um tipo de formato. Então, eu posso colocar um formato para número positivo, que é o primeiro formato, antes do ponto e vírgula. Posso colocar um número negativo. Como que eu quero que fique negativo? Quero que fique vermelho, quero que fique com sinal de menos, né? Na segunda parte. Na terceira parte, para zero, posso colocar um tracinho, como é o caso do formato contábil. Ou eu posso colocar um cinza, um preto, sei lá, posso mudar a cor. E o último formato é para um texto. Ok. Então existe uma forma para cada tipo de dado. Número positivo, número negativo, zero e texto. Vamos ver como é que funciona isso aqui, gente. Olha só, eu vou colocar aqui uma forma, primeiro para o número, sempre o primeiro é um número positivo, tá? Então eu vou dizer que o número positivo eu quero azul, a cor dele eu quero que seja azul, e eu quero que ele fique com 2 casas decimais, então, vírgula 00. Ponto e vírgula. Para um número negativo eu quero que ele fique vermelho, e quero que fique com 3 casas decimais. Só para a gente ficar bem claro isso aqui. Para um número que está 0, eu quero que ele fique verde. Então eu vou colocar aqui verde. E quero que ele fique com 4 casas decimais. E quando for um texto, eu quero que ele fique na cor amarela. Amarelo. E eu vou colocar aqui o arroba para dizer que é um texto. Não precisaria colocar, tá? Mas eu gosto de deixar claro que isso aqui é um texto. Ou poderia colocar geral ali no final, sem problema nenhum. E vou clicar em OK. Então olha só, como eu tinha um número positivo, ele ficou azul com uma casa decimal. Se eu digitar um número negativo, ele vai ficar vermelho com 3 casas decimais. Se eu digitar um 0, ele vai ficar verde com 4 casas decimais. Se eu digitar um texto qualquer, ele vai ficar amarelo. Tá? Então essas são as 4 formas que eu coloquei nessa célula. Muito bem. E como que eu faço para isso aqui sumir, gente?
Muita gente tem o costume de, poderia pintar o texto de amarelo aqui, né? Poderia ser, tá? Nesse caso resolveria. Mas se alguém por um acaso mudasse a cor da célula, acontece que daí o valor iria aparecer. Então eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de tirar a forma. Eu gosto de tirar a forma. Como é que eu faço para tirar a forma? Então vamos lá na formatação condicional, gerenciar regras. Eu vou pegar essa regra aqui e vou editar. Vou clicar aqui em formatar. Então o preenchimento já tem amarelo. O que eu vou fazer agora? Venho aqui no número, personalizado, e aqui onde está geral eu vou apagar e vou fazer o quê? Eu vou dizer que o primeiro número positivo, eu vou dizer o seguinte, eu quero sem forma. O segundo é número negativo, eu vou dizer sem forma. O terceiro é número zerado, sem forma. E como eu não vou colocar nada na última opção, eu estou dizendo que independente do que tenha no texto, eu quero que esse texto, esse valor, fique sem forma, ou seja, sem formato. Tá? Eu estou tirando o formato dele. Ele continua existindo na célula, só que ele não tem forma. Uma coisa sem forma a gente não consegue ver. Então é isso que os 3 pontos e vírgulas fazem, tá? Então, o primeiro argumento antes do ponto e vírgula, tirei a forma. O segundo tirei a forma, o terceiro tirei a forma e o texto, que é o último, tirei a forma. Clico em OK, aplico, clico em OK. O que aconteceu? A pera continua lá. Só que como ela está sem forma, porque deu um erro, né? Então deu um erro, porque não existe pera na lista de carnes. Então foi verdadeiro. Então quando a fórmula é verdadeira, ele aplica amarelo e tira a forma. Eu vou tirar a forma disso aqui para ficar bem claro, tá, gente? Então Ctrl 1. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Vou 1, 2, 3. Tirei a forma. O que acontece? Some o texto, tá? Ó, posso digitar o que for aqui. Posso digitar um número agora. Ele está ali. Tá? Só que não existe. Tá? Eu gosto de comparar muito isso. É o seguinte. Nós temos o nosso corpo, que é a forma do nosso espírito, né? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho a célula, que é a cor, o preenchimento, isso aí seria a forma do que está digitado na célula. O que eu fiz aqui? Eu tirei a forma, tirei o corpo, né? Então tem o número 1, só que nessa célula, só que o número 1 está sem forma, não tem uma forma para colocar o número 1. Então ele fica oculto. Aí não importa se eu mudo a cor da célula, que não tem problema nenhum, ele não vai ficar aparecendo, né? De jeito nenhum. Então essa é uma forma de ocultar o texto. Então dessa maneira aqui, gente, agora eu tenho, ó, Alcatra não deu erro, então não é um erro, é um valor falso, né? Para o erro, né? Então ela aparece aqui normalmente. A partir do momento que eu mudo aqui, some ali e eu posso escolher um outro valor. Se eu apagar isso aqui, apaga ele para mim, posso apagar isso aqui também, continua amarelinho. Seleciono um item, pronto, seleciono um item da lista, está lá. Ok, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode comentar aqui no... Se você estiver assistindo pelo Facebook, comente no Facebook, não tem problema nenhum. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário. Vai ser um grande prazer entrar em contato com você para a gente tirar a sua dúvida, para que você realmente consiga executar isso aqui da melhor maneira possível. Existe uma aplicabilidade muito grande isso aqui no dia a dia, tá? Por exemplo, uma loja de departamentos, cada departamento tem seus itens, então você pode selecionar o departamento e uma validação de dados buscar automaticamente através daquele departamento selecionado os itens daquele departamento. Então é bem interessante esse assunto, dá de fazer coisas lindas e maravilhosas. Então, só para não deixar cair no esquecimento, eu vou deixar aqui abaixo, se você estiver ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, em algum lugar aí você vai encontrar o link para esse vídeo aqui, se você quiser compartilhar, eu vou agradecer muito. E também vou deixar o link do treinamento que eu tenho na Hotmart. É um treinamento de Excel no Office 365, onde eu ensino desde o básico, desde aquela pessoa que nunca abriu o Excel, até aquela pessoa que já tem um conhecimento, mas precisa melhorar. Tá? Então hoje o Excel é sem dúvida nenhuma um dos pré-requisitos que as empresas estão pedindo aí. As empresas estão pedindo muito, valorizam muito quem conhece Excel. Uma pessoa que conhece bem Excel hoje é uma pessoa muito bem vista no mercado de trabalho.
Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um forte abraço.